Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Aquário. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está aí na descrição do vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo. Se você achar que é o momento certo, a hora certa para você, eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você. Vamos lá, Aquário, coletivo de Aquário. A gente já pede, agradece orientação sobre como navegar essa energia na melhor forma possível. Nós temos aqui a Rainha de Ouros. Eu sempre recebo tudo que eu preciso para ir na direção do que eu desejo, para ir na direção de espírito de lugar. Sempre recebo tudo que eu preciso para ir na direção do que eu desejo, espírito de lugar. Muitas vezes eu recebo aquilo que eu preciso para compreender que aqui não é o meu lugar. E aí eu posso ver isso com dor, como o copo meio vazio, no abandono, na falta de pertencimento, e etc. É uma escolha. Ou eu posso compreender que eu recebi o que eu precisava para enxergar aqui. Não é aqui que eu tenho espaço para existir e ser e crescer e desenvolver e colher frutos. Então, eu posso continuar a minha caminhada, inclusive quanto antes melhor, para me ver ocupando esses lugares, esses espaços onde eu tenho acesso às minhas colheitas. 9 de ouros. Maior força dessa energia, ela vem falando aqui que eu foco, interessante, fundamentalmente falando, tá? Essência da energia. O meu foco, ele se volta para uma visão de parceria. Eu entendo esse momento como parceria também. Obrigada, me mostrou o que eu precisava ver. E isso tem a capacidade e o poder de renovar o meu caminho, onde no passado viver essas experiências, elas se resumiram a uma experiência de dor. Com 3 de espadas e 10 de paus, que é a carta das questões kármicas. Karma não é castigo, é aprendizado. Ah, karma não é castigo, é aprendizado. Eu renovo, né? Pagem de ouros, o presente de recomeço. O presente de recomeço. Quando eu estou numa relação de dor com uma questão, aquilo se torna um aprisionamento. Quando eu tenho uma relação diferente com aquela história, aquela questão, há uma libertação. Porém, eu só posso me libertar. Tem duas coisas. Isso vem aparecendo já tem um tempo, para mais de uma energia. Então, presta atenção nisso que a gente vai falar, porque eu sei que é importante. A ilusão tem uma quebra de duas ilusões, a possibilidade de quebrar duas ilusões. Primeiro, essa. Quando eu não enxergo que alguma coisa tem o poder de me dominar as minhas escolhas e as minhas atitudes através de me acessar no medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança, obsessão e etc. Quando eu não enxergo isso, eu estou dominado por aquilo, mas nem enxergo. Então, é uma ilusão de não estar preso, de não ter o apego, de não estar preso àquilo, sendo dominado por aquilo, certo? Aí, quando aquilo se ilumina, nossa, mas eu estou dominado por isso. Ótimo, já quebrei ali.
uma barreira, venci uma barreira, tirei uma ilusão. Eu estou sim, isso aqui está sim dominando muitas vezes as minhas atitudes, o que eu estou escolhendo fazer, porque está me acessando em um medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança, obsessão minha. E está sim, influenciando as minhas escolhas. Ótimo, primeiro passo feito. A outra ilusão é a ilusão de estar preso. A ilusão de estar preso. Não estou preso. Uma vez que eu tomo consciência de algo e eu me coloco no domínio das minhas escolhas, eu tenho perfeita capacidade de escolher fazer diferente, poder ver as coisas indo numa direção diferente. Eu tenho perfeita capacidade de ajustar as minhas escolhas a partir de uma consciência maior, para um bem maior, para além dos meus medos, culpas, vergonhas, dúvidas, inseguranças e tudo mais. Então, assim, olha lá o começo, Aquário. Eu recebo aquilo que eu preciso para ir na direção do que eu desejo. Ah, nesse momento, o tema principal é esse. Viver situações onde eu recebo o que eu preciso para enxergar uma busca por espírito de lugar, para muitas vezes enxergar aonde não é o meu lugar e que eu quero, né? A minha colheita, não é aqui que mora a minha colheita, e ao invés de ter uma relação de dor, de frustração, de oposição, eu até consigo enxergar o elemento de parceria, porque uma vez que você me mostra isso, obrigada, eu posso ir em outra direção. Tem uma coisa aqui nessa mensagem, eu acho que eu falei isso lá em Gêmeos, vai aparecer aqui também. Toda vez que eu tomo consciência sobre algo, se perde algum paraíso, alguma ilusão. Estou dizendo que paraíso é ilusão, mas é a expressão, ela vem falando isso, né? Toda vez que eu tomo consciência de algo, eu também acabo perdendo, entre aspas, não é perder nada, né? Perdendo alguma ilusão confortável sobre uma questão, sobre mim, sobre o outro, sobre a vida, enfim. Mas que bom, porque é apenas de forma consciente, em luz, verdade, clareza, que a gente consegue, de fato, transformar o caminho. Cinco de ouros aparece aqui. E aí é muito a nossa conversa. Agora eu já não sei se foi Gêmeos ou Libra, mas está tudo tão rico. As mensagens estão saindo tão interessantes, tão ricas. Se você tiver tempo, interesse, poxa, tá valendo a pena, tá? Deixa aí salvo, de repente, e vai assistindo de pouquinho em pouquinho. Mas tô falando isso porque isso já apareceu antes aqui nas conversas, né? Os cinco de ouros, as coisas enraizadas ou muito é, embasadas em medo de falta, pensamento de escassez, abandono, arquétipo do órfão e etc. No mínimo isso. Eu reconheço que isso aqui mora dentro de mim também, porque mora dentro de todos nós. Todos nós temos esse arquétipo do órfão dentro da gente. Todos nós temos as feridas do medo, do não pertencimento, do abandono, da falta, da escassez. Todos nós temos. Como isso se expressa através da gente no nosso caminho, aí é outra questão, mas todos nós temos. Então, muitas vezes, olha como faz sentido, né? Que eu não estava enxergando antes, mas essa coisa que mora dentro de todos nós, e aí dentro de mim, essa minha ferida, ela foi buscar nesse lugar, nessa troca, nesse assunto, nessa questão, nessa dinâmica, espírito de lugar. Foi buscar ali. Ok. E ali um universo que sempre me dá o que eu recebo para ir na direção do que eu desejo, através do que acontece ali, das dinâmicas ali, me deu o que eu precisava para enxergar aqui, mas não é aqui, não é assim. Tá bom, obrigada pela parceria, é em outra direção. Só que quando eu estou na ótica dessa energia, eu posso também, ainda dominado por essa energia, enxergar um copo meio vazio, enxergar a perpetuação do abandono, da falta, da escassez, do abandono, do não pertencimento e etc.
Isso pode acontecer. E aí eu mesmo vou. Essa carta aqui, ela traz à tona uma expressão, né? Que é pulling your own heartstrings. Que é uma expressão que fala sobre puxando as cordinhas do próprio coração, que eu falo assim, a gente está se machucando, se magoando, né? A gente mesmo vai se magoando. Ah, mas é porque a cartomante não sabe o que a outra pessoa fez e não sei o quê. Tudo bem, não é sobre passar pano para ninguém. Mas a gente está falando de uma perspectiva maior. Hum. Sobre muito preso num padrão de pensamento, em como eu enxergo uma questão e não abro mão de enxergar aquela questão daquela forma, e chega um ponto e um momento que não é produtivo para ninguém, não serve para nada, não serve para mais nada além de sustentar ou perpetuar uma dor. Não serve para mais nada além de perpetuar uma dor. Estou pensando na Rainha de Espadas, o discernimento, né? Quando eu reconheço que alguma coisa não serve para mais nada, além de perpetuar uma dor, além de sustentar a minha decepção, porque uma expectativa não foi atendida, além de alimentar um drama meu, do outro, seja lá o que for, ali já é um indicador de que eu preciso exercer o meu discernimento para cortar isso aqui e dedicar a energia, o foco, a atenção, a palavra numa direção diferente. Saiu essa energia lá em Gêmeos, tá? Porque não vai servir para mais nada, além de alimentar a decepção, a dor, a frustração, o drama, tá bom? Enfim. Aí aqui é Libra, tá? Essa é uma energia, nesse momento, que ela tem esse potencial de desconstruir e permitir que algo novo se crie através de elemento fogo, de algo diferente. Tem, por esses lugares que eu passo, tanto um elemento de. Tem um elemento de transformação através de energia do fogo que limpa e também abre espaço para dar forma a algo novo, mas aqui tem o tema do conflito. Que seja resolução de conflito, que seja isso, né? Essa questão mais fundamental, como eu lido com conflito, quando eu me vejo entrando numa direção conflitante, como eu entendo aquilo, como eu lido com aquilo, como eu internalizo aquilo, o papel que eu ocupo dentro daquilo, enfim. Então, acima de tudo, tem a minha compreensão. E quando eu me deparo com uma situação em conflito ou numa polaridade com aquilo que eu busco, se eu internalizo aquilo, lido com aquilo para a direção que alimenta, perpetua a dor, ou se eu consigo enxergar ali que aquilo também é parceria, mesmo que não esteja consciente, que ninguém ali naquela situação estava querendo me ajudar, não, cartomante. Estamos enxergando as coisas a partir de uma perspectiva maior. Você me mostrar que aqui está em oposição, em conflito com o meu espírito de lugar, da forma como foi, eu agradeço a todos os envolvidos, boa sorte e sigo o meu rumo, o meu caminho, a minha direção. Tenha coragem, exerço o meu livre-arbítrio de escolher me manter ou me permitir estar alinhado com o que é o meu caminho, o meu lugar, a minha direção, não tendo dúvida que o meu caminho, o meu lugar, a minha direção é próspera, prazerosa, amorosa, bonita, mesmo que não seja para o outro, sendo para mim é mais do que suficiente. Ah,
a essa próxima carta que fala sobre confiar nos seus instintos, né? Essa coisa de confiar nos seus instintos vem lembrar a gente que o nosso corpo fala com a gente, que tem muito além da palavra, da argumentação, do que eu falo que eu sou, versus todo o resto, né? É, a pessoa falando ali, eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso assim, eu penso assado, mas a gente é capaz, sim, enquanto ser humano, de compreender, e entender, e identificar e traduzir para além disso. Quanto mais a gente é exposto a lugares que estão em conflito com o nosso lugar, também mais a gente vai desenvolvendo e vendo a importância de confiar nos nossos próprios instintos. O corpo fala também. Por isso que a nossa capacidade de se ouvir, saber traduzir o que a gente está se contando e ter a coragem de agir a partir dessa coisa que é tão abstrata, subjetiva, é importante. Esse resgate dessa habilidade nata nossa, já é nosso. Esse resgate disso, esse escolher desenvolver isso, acreditar nisso e agir a partir disso também é muito importante. Porque nas nossas ideias, em como a gente pensa, no que a gente acredita, isso pode ser muito manipulado pela palavra. Mas tem certas coisas que elas vêm de mais fundo, elas são mais antigas, entendeu? Yin, viscerais, viscerais. E não dá para enganar o nosso lado visceral. Então, é um amadurecimento, um crescimento da sua estrela guia, do que te guia. Você sabia que tem gente que faz terapia só para ganhar repertório e poder manipular melhor? O que que você faz com essa informação? Olha para o mundo cheio de medo e que eu não posso acreditar nisso aqui? Não. Trabalha na direção de reconhecer. Meu corpo fala, eu tenho o meu lado instintivo, isso também é sagrado, mas para aceitar isso, eu tenho que sair também da mentalidade de que o meu corpo, minha existência, plano material, um erro, é inferior à minha alma, o meu transcender, o meu chakra do terceiro olho, o meu chakra da coroa, tudo fora de mim. Tem que sair disso. É o fundamental. Eu enxergo que a minha existência, plano material, é tão sagrada quanto a minha alma que é eterna. Não tem nada no erro, na vergonha, no pecado, no fora de lugar. Tudo é sagrado. Nada é por acaso. O universo não dá um ponto sem nó. Não tem nada que esteja fora de lugar, fora de equilíbrio. Tem tantas questões fundamentais que eu preciso atravessar para chegar nesse lugar onde então eu aceito que eu me ouço, porque eu sei que de dentro de mim, no meu corpo, vem sabedoria ancestral me guiando. E eu deixo de ignorar isso. Eu ouço isso, e conforme eu vou aprendendo a ouvir isso requer prática, que eu só vou me dar o direito de praticar quando eu vou quebrar alguns outros paradigmas aí. Também tem isso, né? Por que que isso é tão poderoso? Porque aí eu me sinto em casa. Em casa. Casa é primeiro o meu corpo, minha mente, depois é o meu ambiente. E aí então eu não sou mais órfã. Eu já estou em casa. A minha casa sou eu. A minha ancestralidade anda comigo. Anda comigo.
na minha jornada. Essa é uma jornada de crescimento, amadurecimento. Não tem ninguém pronto. Não tem ninguém pronto. Já despertei, já entendi. Corra 1000 milhas. Não tem ninguém pronto. Está todo mundo na jornada, de novo, de novo, de novo. É a jornada. Nesse ponto em que a gente se encontra, você chega até essa mensagem, ela chega até você, é mais um ponto da jornada onde você vai ter a oportunidade de desenvolver, amadurecer, permitir crescer a sua consciência, a sua prática em relação a essas coisas que a gente está falando, mesmo que você já tenha algum aprendizado sobre isso, é sobre um momento de evolução, próximos passos, desenvolvimento disso, que para pessoas diferentes tomará uma forma diferente. Cada um vai andar esse caminho de crescimento e desenvolvimento dessas questões da forma como cabe na jornada de cada um aí. Hum, mais uma carta, por favor. Aí o que essa mensagem diz é que, a partir desse ponto aqui, e você já pode ter passado por caminhos, por pedaços da jornada como esses, como esse antes, desculpa. Aqui é um momento, então, onde você convida, permite, aceita, sabendo que é o compromisso com a jornada. Abracadabra. Eu crio conforme eu digo. Eu aceito, eu assumo o meu compromisso. Quando eu aceito, permito, convido, quero ou desejo, eu estou firmando o meu compromisso com andar o caminho daquilo que eu estou aceitando, permitindo, entende? E aí a próxima carta fala do potencial. Eu aceito, eu permito acessar o meu melhor potencial. A gente já falou aqui, você recebendo aquilo que você precisa para espírito de lugar. E isso vai significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas acima de tudo, estar em casa, na própria pele, cada vez mais já é cada vez menos se vendo aprisionado, dominado por escolhas, decisões, perceber o mundo, me sentir ferido a partir dessa ferida da falta, cada vez menos. Quanto menos eu alimento essa energia, que é energia de escassez, mais eu posso canalizar minha energia na direção oposta, que é mais próspero, mais sustentável, mais abundante, mais confortável. Abracadabra, abrindo as portas de potencial. Só que abrir as portas do meu potencial também é uma mensagem que fala que vai envolver me desligar de questões do passado, acordos e questões do passado. E essa carta que fala será feita à minha vontade, né? Também eu ouço assim que essa parte não é negociável. Não dá para fazer as duas coisas. Então, ah, não dá para fazer as duas coisas. Tem um jeito de viver, de fazer as coisas, de se relacionar, e tem lugares e pessoas e um jeito de pensar que está em conflito com outra direção. Então, ou é uma coisa ou é outra. E não é assim, um universo vaidoso, perverso, falando assim, também pedindo, também não está pedindo, pelo amor, também não está pedindo de você
que você tem que dar para ele, para agradar ele, ela, o universo, né? Para você receber o que você quer. Isso não é isso. É um entendimento fundamental, que tem um jeito de existir que estaria em conflito com aquilo que eu estou buscando, que eu estou pedindo. E esse jeito de existir é nas minhas escolhas, é como eu penso, como eu faço, o que eu permito, o que eu não permito. Então, nesse ponto aqui, é uma mensagem que diz que você recebe o que você precisa para reconhecer algumas coisas e que você é guiado na direção de sentir, de perceber esse momento é um presente de recomeço, mas que saiba disso, que a partir daqui, sabia, é verdade, leitura de Leão. Leão e Aquário, opostos complementares, é o eixo. Isso tem saído muito nas leituras de Leão. Olha, daqui para frente, daqui em diante, é muita mudança, é muita mudança. Então, se você não quer ver muita mudança, se você não está preparado, não tem a vontade, não tem o interesse de grande transformação, entendeu? E é assim, a gente tem que ser honesto com a gente nessas coisas. Porque grande transformação mexe, chacoalha a vida de cabeça para baixo, faz a gente mergulhar para dentro de si, olhar a ferida e olhar passado e não sei o que, e não sei o que lá. Então, é um compromisso com um caminho. O compromisso com um caminho de transformação tem certas coisas que não são negociáveis, e é isso que essa mensagem está falando. Será feita a minha vontade, e o que não é negociável é isso, de que tem certos acordos, questões de um passado, tem um jeito de viver que vai precisar mudar. E aí você, no seu livre-arbítrio, que é sagrado, você precisa parar, refletir, se ouvir e ouvir de você mesmo o que é a coisa certa para você. Para você. Se você está ouvindo essa mensagem pensando em vida romântica, vida profissional, não sei o quê, tem isso também. Pode ser que essa mensagem esteja conversando muito com você sobre essas questões, mas acima de tudo, eu tenho que ter a consciência de que quando eu peço, convido, aceito grandes mudanças, aceito, convido nova vida, tem essa esperança e esse potencial de expansão, de novidade, não sei o que, sim, mas também tem esse aceitar e esse compromisso com grandes mudanças. Então, eu vou criar conforme eu falo. Aquilo que não estiver em alinhamento com uma energia harmoniosa, eu enxergando aquilo ou não, aquilo vai entrar numa direção de transformação. E aí, se eu não quero, se eu não tenho interesse, se eu não aceito, tenha a consciência em alto amor, em alto compaixão, em alto gentileza, em respeito próprio, de então saber o que que é para você e o que não é para você. Não tem o caminho certo, o caminho errado, o melhor, o pior. O caminho certo para você é o seu, o melhor caminho para você é do seu jeito, entendeu? O seu propósito de vida é viver, viver bem, entendeu? Ah, então, olha só, eu fico ouvindo aqui como está saindo bastante para Leão, né? O mais importante, o mais valioso, o mais consciente, o mais poderoso é isso. E aí, se eu decido que não, eu não quero andar um caminho onde vai abalar as estruturas da minha vida e eu vou entrar num caminho, numa direção de aprendizado e tudo mais, não sei o quê, né, de olhar para essas questões, transformar isso e espírito de lugar, na verdade, eu estou vendo aqui que eu não quero. Eu não quero isso, eu acho que é muito trabalho, muita dor de cabeça e tudo mais. É assim que eu me sinto, eu estou me sentindo vulnerável, e não sei o que, então eu não quero. Então, no meu livre-arbítrio, pode valer mais a pena, ao invés de ficar assistindo às leituras de tarô, ao invés de ficar fazendo outras coisas que ficam convidando mudança, mudança no outro, mudança no mundo à minha volta. Ao invés disso, pode valer mais a pena usar o meu livre-arbítrio para pedir autocompaixão, autogentileza, paciência,
reconhecimento do meu tempo das coisas, paciência, para que eu saiba aceitar aquilo que está fora do meu controle, entendeu? Para que eu consiga encontrar beleza no meu dia a dia como ele é, como ele já é, entendeu? Isso é ser líder de si mesmo. Conforme a gente vai falando, eu vou percebendo também uma mensagem que está contando para a gente que uma coisa não é tão diferente da outra. Mas às vezes também tem isso. O jeito que eu acho que eu chego no meu espírito de lugar, e essa ideia do que é o meu papel e como eu sou agente de mudança no meu caminho, ele é tão contaminado por ilusões em torno de autoridade, liderança, que muitas vezes eu mais me atrapalho do que me ajudo. Saiba uma questão fundamental, que é o seguinte: uma energia que realmente é essa energia central, de fonte, fundamental, onipresente, onisciente, onipotente, que é que todos nós somos um pedaço disso, tendo uma experiência humana. Essa energia verdadeiramente jamais pediria que você se submetesse à dor, frustração, desrespeito, não sei o quê, para, para alcançar uma, um bem-estar, viver com beleza. Isso é projeção nossa, é a gente mesmo que faz, enfim. Outra conversa. É possível viver uma vida confortável onde você já está, como você já é, com o que você já tem. É possível também escolher entrar, iniciar uma fase, uma jornada, um caminho de renascimento, profunda transformação, nova vida, mesmo. A vida, como eu conheço, gradualmente mudando bastante. E eu não vou só participando, assim, observando isso aí acontecer. Eu participo, saiu lá em Gêmeos, ó, tá? De forma ativa. Eu vou precisar arregaçar as mangas. Eu estou aceitando, convidando, ó, trabalho a ser feito. Entendeu? Aí depois não adianta vir nos comentários, que já aconteceu algumas vezes, né? Não adianta vir nos comentários aí da cartomante falando, porque falou que tinha um salto de fé para dar, e aí não sei o quê, né? Olha, cada um aí, ó, e arregaça as próprias mangas, porque pelo que eu sei aqui na minha vida, eu leio as cartas e ando o caminho também. Então, entendeu? Não tem aqui, não tem só teoria, não. Todos nós aí tá consciente, tá falado, tá claríssimo que esse outro caminho é para quem arregaça as mangas. Só tem esse, só tem essa opção, só é bom para quem escolhe assim? Não, não. Ou experiências assim, tá. Ninguém pode fazer por você o que é seu para fazer. Ninguém pode aprender por você o que é seu para aprender. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, quando a gente olha para esse início de um novo caminho, esse arregaçar as mangas, você pode receber orientação, você pode acessar informação, mas tudo vai te dar uma liçãozinha de casa que você vai precisar fazer pessoalmente. Ah, tá.
É uma mensagem que dá um spoiler para a gente. Esse caminho que a gente olha, ah, diz que é uma direção onde o que muda, principalmente, é você e como as coisas te afetam, ou o efeito que aquelas experiências e aquelas questões têm sobre você. E que algumas questões, algumas coisas entram numa perspectiva diferente, e elas não têm, não surte o mesmo efeito que surtiu antes, daquela dor, daquela coisa que a gente via, tem uma leveza maior, às vezes eu consigo enxergar com um bom humor, e assim, mas isso aí, ó, não é só da boca para fora, não é assim, né? Nem eu também, ouvindo agora aqui essa mensagem e passando, a partir de ouvir isso, começar a querer rir das coisas que acontecem quando o meu coração tá ali estraçalhado, eu tô com raiva, eu tenho um desejo de vingança terríveis, não sei o quê. Não adianta, não dá para fingir. Ou anda o caminho ou não anda. É obrigatório andar? Não é. Tem vários caminhos que levam na direção de casa, mas o seu discernimento de saber muito bem como você escolhe andar o seu caminho. E que um caminho de transformação dessas questões de busca por espírito de lugar e tudo mais, né, vai envolver, então, grande transformação, uma existência diferente daquela que eu já conheço. É para mim, me dá frio na barriga, me dá medo, me parece desnecessário para mim, não ressoo com esse papo. Ela está falando isso, mas eu não acredito nela. Eu acho que ela tem uma razão além para me falar isso. Não tenho, mas isso já é seu indicador de que de repente não é o caminho para você, tá? É, Aí essa mensagem falando assim. Então, essa é uma jornada que, fundamentalmente falando, é isso que se tira dessa. É esse o valor, o que se aprende, né? O como se chega nesse lugar é só andando a jornada mesmo, que de fato, de verdade, se aprende. Mas que também tem ali nesse caminho, nessa iniciação, nessa transformação, onde a condição ali que não é negociável é aceitar e permitir e aprender uma existência bastante diferente, um jeito de existir, um jeito de lidar com as coisas, fazer as coisas, enxergar as coisas e tudo mais, vai envolver o quê? Um aprende, vai se revelando, vai se revelar, revelações transformadoras sobre um jeito de caminhar que ele é mais leve, mas principalmente porque eu deixo ir a necessidade de estar certo, eu eu abro espaço para mais, eu abro espaço para opções, para oportunidades, eu não fico discutindo com ilusão. E aí, de novo, eu ouço o seguinte: nesse momento em que a gente conversa, não adianta só ouvir isso e falar, não, mas já entendi, e aí já estou fazendo isso. Não, tem que andar o caminho. Quando a mensagem está para fazer de verdade, entendeu? Senão vira aquela parecer ser e não ser, de fato, a cortina de fumaça, o truque do mago, né? Só truque e cortina de fumaça, é só uma questão de tempo até a bola de neve ir se mostrando mais problemática, e quanto menos a gente tem força e coragem de enxergar que uma coisa não está verdadeiramente transformada, e a gente fica só nessa função de ficar criando mais argumentação e mais justificativa para fingir ser o que não é, fingir ter o que não tem, né? Para que o outro se convença. Ixi, bola de neve. Quanto mais tempo se passa nisso, mais complicado vai ficando, de fato, lidar com o problema. Vai gerando mais problema, não só não ajuda como atrapalha, vou falar assim, não só não ajuda como também atrapalha, e aí os problemas vão se tornando cada vez maiores, vai ficando mais difícil encarar de frente a problemática e aí arregaçar as mangas para resolver aquilo. Tá.
Tá, deixa eu tirar mais uma carta aqui. Para Aquário. Então tá aí. Sincerão, avisado, só dá para saber de verdade andando. E então, tem certas coisas que é uma mensagem que está falando assim também, de que, como é que é a música ela fala? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem conhece uma coisa na prática sabe reconhecer também uma coisa que está só sendo falada no conceito, da boca para fora, na teoria, e cada vez mais isso vai ficando evidente. Eu posso até repetir, replicar, imitar uma coisa que eu ouço num lugar, mas se eu não vivo realmente aquilo, é só uma questão de tempo até aquilo ir ficando evidente, ou pelo menos evidente para as pessoas certas, nos lugares certos, tá? A gente falava ali de espírito de lugar, né? Então, cada vez mais, coisas que antes tinham tanto uma capacidade de gerar tanta dor, tanta frustração, tantas experiências de decepção e tudo mais, ah, é uma oportunidade de ir numa direção onde você precisa se explicar cada vez menos, porque algumas coisas são óbvias, porque quem andou o caminho, quem sabe na prática, sabe, não precisa de ser convencido sobre certas coisas. Então, você tem menos trabalho, explicando o óbvio. Você não precisa passar uma vida se explicando, se justificando nos lugares errados, também atrapalham a sua abundância, fertilidade, crescimento, prosperidade. O sete de paus aqui é a carta de lutar pelas nossas convicções, né? Tá. Porque você gasta muito tempo se defendendo. Se você gasta muito tempo se defendendo. Você gasta muito tempo se defendendo, se justificando, defendendo a sua posição, defendendo as suas escolhas, defendendo a sua energia. E por isso que atrapalha a sua prosperidade, a sua criatividade. Porque isso te coloca ali numa circunstância, isso te coloca numa circunstância de canalizar o seu poder, a sua energia, o seu recurso, o seu dinheiro na defesa, em autodefesa. E então, aquela energia, aquele recurso, aquele tempo que poderia estar sendo dedicado na direção do seu potencial, vai todo sugado ali na autodefesa. E não me deixar ser enganado, não me deixar. Até isso também com o sete de espadas, né? Ficar vendo o que está me sugando, o que pode me enganar, o que é isso, o que é aquilo, o que pode levar, né, da minha energia, do meu afeto, do meu tempo, etc. E que vem na direção de Aquário nesse momento. Também eu ouço assim, ó, o caminho do atalho, ele, a ilusão de que ele é um atalho, porque ele demanda mais de você do que o caminho do alinhamento, da retidão. Também tem isso. O caminho do alinhamento da retidão pode parecer que ele pede mais de você, e ele te pede para arregaçar as mangas, ele te pede, ele te coloca para trabalhar, ele te coloca para fazer na prática, ele te coloca para sangue, suor e lágrimas, ele te coloca para, entendeu? Não tem glamour, não tem esplendor, muitas vezes nesse caminho. Mas apesar de parecer que ele te demanda muito mais, que ele te pede muito mais, na verdade,
No final das contas, ele é mais próspero, porque ele te fortalece em questões fundamentais. Ele te fortalece em questões fundamentais, porque ele te ensina na prática alinhamento. E quando a gente está em alinhamento com alguma coisa, a coisa flui melhor. Ela demanda menos, porque está em alinhamento. Só que esse encontrar o alinhamento é que dá trabalho. Agora, no truque, no atalho, pode parecer que é o caminho mais rápido. O sete de espadas, ele fala literalmente de uma coisa que já estava saindo ali na mensagem. O sete de espadas literalmente conta a história de falar uma coisa e fazer outra, em querer encontrar o atalho, o caminho mais fácil. Não no sentido no caminho mais fácil, porque é o caminho de maior alinhamento, mas o caminho mais fácil porque é aquele que tenta encontrar artifícios, truques, aqui e aqui, mas não necessariamente no andar. Tem a expressão lá, né? Walk your talk, é falar, andar o caminho do que se fala. Ele custa mais. Ele custa mais, porque ele requer muito mais energia dispersada no espaço da autodefesa, mesmo que seja para continuar sustentando aquela narrativa que não é sustentada no de fato alinhamento com uma questão. Ufa! Então, Aquário. Quando eu pergunto o que vem na direção de Aquário, vem essa mensagem que fala de tempo, temperança. Temperança é alquimia sagrada. Uma mensagem que diz que, quando eu pergunto mais sobre essa temperança, alquimia sagrada, então, ó, vem na direção de Aquário, pelo menos uma conversa, uma mensagem importante, uma conversa com o meu mensageiro, Cavaleiro de Espadas, ah, que ele vai trazer nessa conversa, nessa questão, um seis de copas. Seis de copas é curando o passado, reescrevendo o futuro. Toda a conversa de Gêmeos, tá? Vale a pena assistir a leitura de Gêmeos, que está conectada com a leitura de Libra, porque é sobre justiça kármica, né? A balança aparece lá em Gêmeos, tudo conectado, mas enfim. Vem pelo menos uma conversa importante que traz à tona uma memória ou questões de passado, em torno de nove de copas, um desejo. E aí, é sobre, que interessante, vamos ter aqui. No topo desse desejo, nós temos aqui o bode expiatório. O bode expiatório é aquilo que a gente culpa. O bode expiatório é aquilo ou quem a gente culpa pelas más escolhas, que deram maus resultados, que não deram a colheita que a gente esperava. Esse é o bode expiatório. Vem pelo menos uma conversa, uma mensagem que vai trazer à tona uma memória, uma questão de passado. Enquanto a gente sabe que seis de copas, numa perspectiva maior, é a gente tendo essa oportunidade de reescrever o futuro, apareceu em Gêmeos também, a partir de curar uma questão de passado. Aí é sobre um desejo. E o que vai se mostrar, ou que você vai ter mais condições de compreender e enxergar nesse momento, é esse elemento de bode expiatório. O que ou quem foi culpado ou é culpado por um resultado que não gostamos, desfavorável, então, dentro de uma situação que fosse um desejo, um sonho. E isso é importante. Aqui nós temos a estrela, né? E ela vem trazendo para a gente aqui a energia que
Esse momento, ele sinaliza um momento que traz movimentação, intensidade, é o potencial de abertura de caminhos através de chacoalhar, fazer enxergar uma questão fundamental para permitir, ó, batismo. Combina com coisas que a gente estava falando antes. É também energia de aquário na mesa, né? É a estrela representa aquário. Batismo aqui na alquimia sagrada é um momento onde uma energia que já está obsoleta, ela pode se esvaziar e dar espaço para uma energia de frequência mais alta que permite mais possibilidades. Quando isso vem na minha direção, eu ofereço resistência, eu escolho continuar deixando que aquilo perpetue uma história de dor, frustração e tudo mais. Muitas vezes sou eu me recusando a enxergar o bode expiatório ali, o elemento de bode expiatório, como nós vimos aqui, e isso apareceu lá na leitura de Libra também, tá? Tudo conectado. Mas a questão é, vem na direção de Aquário pelo menos uma conversa importante que tem esses elementos, e aí, olha só, você saiba, não é à toa também que você chegou até essa mensagem, ela chegou até você, e essa mensagem já falava, a parte que não é negociável sou eu escolher, né, para um novo caminho, para essa nova, reescrever o futuro, para reescrever o futuro, esse tipo de transformação, esse tipo de mudança, o que não é negociável é reconhecer que tem todo um jeito de existir que eu vou escolher trabalhar para permitir mudar. Não é o meu caminho, não é a minha questão. Ok, mas aí também, então, é uma outra conversa sobre adaptabilidade, muitas vezes, mas isso é só uma questão de tempo até se sentir preparado e sentir necessário permitir isso mudar, né? Porque aí é sobre sustentabilidade. Enfim, para permitir expansão, novos caminhos, é um compromisso com energia caótica que traz desconforto, não é bagunça, é desconforto, e através de desconforto eu permito uma desconstrução para reconstruir de uma forma diferente. Então, como o pessoal fala, né? Tipo, eu vou pegar alguma coisa, desmontar tudo aquilo, né? Eu tô vendo um telefone, assim, como se eu pegasse um telefone, eu desmonto aquele telefone inteiro, depois eu coloco ele de volta. Isso é uma imagem, assim, para compreender a lógica de algumas coisas, né? Isso é uma expressão usada para falar quando eu tenho essa característica na minha personalidade, eu sei que muitas pessoas têm, então por isso que eu já ouvi esse termo antes, tem algumas pessoas que pensam assim, eu pego uma coisa e aí eu desconstruo ela, né, eu desmonto ela, e aí conforme eu vou colocando as peças de volta, eu vou compreendendo como as coisas se encaixam. Ai, tem uma outra expressão que eu não estou achando, mas tudo bem. Então, assim, sabendo que esse caminho, essa jornada é isso, é desconstrução para permitir reconstrução, tá? Numa forma diferente, também tem isso, né? Eu sei que o exemplo do telefone ali, se eu monto o telefone ele de volta, mas tem essa coisa do compreender de como as coisas funcionam, entendeu? Esse exercício, assim, é bom, às vezes falam que é bom deixar a criança brincar, assim, desmontando e remontando as coisas, porque você compreende de fato, assim, na fonte, a lógica de como aquilo funciona. Tudo que eu desmontei para remontar, eu sei como todas as pecinhas se encaixam e como aquilo funciona. E eu consigo, isso apareceu muito em outras leituras também. Eu consigo aplicar essa lógica em outras direções. Quando eu entendo como algo funciona, eu consigo aplicar essa lógica em outras direções. Aí eu estou aqui, né, me guiando também na carta. Fui pegar esse baralho, encostei na outra, a carta caiu ali atrás. Aí temos a carta de casa. Casa, casa. Era aqui que apareceu. Aqui é espírito de lugar, mas, enfim, casa. Todos os caminhos levam na direção de casa. Porém, tem formas diferentes de viver a jornada.
falando das peças, né? Tarô não é sentença, a vida não é sentença, mas na jornada de cada um tem certos elementos da história que, se eles não existissem na jornada, seria outra história, não seria a sua história. Então, essas coisas, algumas coisas são pré-determinadas, mas é como se fosse um grande quebra-cabeça que eu posso encaixar de formas diferentes, então a vivência ela é diferente conforme eu encaixo as peças de formas diferentes. Todos os caminhos levam na direção de casa, certo? Mas como eu ando a jornada, eu ando o caminho, pode ser diferente. Depende de como eu encaixo as peças. Depende do que eu escolho conquistar e como eu escolho conquistar. Marte aparece aqui na mesa. Essa carta, especificamente falando de casa, ela me traz à tona uma referência, que é essa, especialmente com essa carta aqui do Marte, né? Ahn, Como é que eu vou resumir isso aqui? Andando a jornada e o caminho, a sua relação com as tuas experiências, ela também muda porque você vai ficando mais consciente de a tendência que você tem de buscar uma coisa que é uma ilusão. É uma ilusão. Mas você vai compreendendo também que essa ilusão, ela está atendendo a uma necessidade sua que mora dentro de você, que vem daqueles cinco de ouros. E que quando você percebe aquilo, o que antes podia ser uma história de uma grande dor, de uma grande decepção, frustração, mentiras, traição, uma tragédia, na verdade, quando você percebe isso, o que fala mais alto com você é esse entendimento de que tem uma parte de você que precisa de acolhimento, de que precisa de compaixão, empatia, gentileza, sem culpa, vergonha, medo, insegurança. Aquilo serviu. Se eu busquei, se eu me atraí por aquilo ali, se eu busquei aquilo, conquistar aquilo, aquela pessoa, aquele lugar, aquela situação, teve alguma coisa ali que mexeu comigo nessa coisa que também existe dentro de todos nós, que é o meu guerreiro interno, que é Marte aí no meu mapa astral, que se atraiu por aquilo e quis, no meu, teve o ímpeto de conquistar aquilo. E aí, quanto mais eu ando esse caminho, mais eu vou percebendo que teve esse elemento do meu ímpeto, da minha busca, do meu querer, da minha conquista. Isso já vai tirando um pouco o bode expiatório dos outros, né? Eu quis conquistar, eu fui nessa direção. Eu botei o meu guerreiro para jogo nessa direção. E aí, esse primeiro passo. Num outro passo, por que que eu me atraí nessa direção? Ah, porque eu entendo que aquilo se apresentou de tal forma que aquela faceta, aquela fala, aquela história, aquela superfície, aquela narrativa. Isso é muito mais sobre a narrativa que qualquer outra coisa, tá? Ela me atraiu. Ela me atraiu porque aquela narrativa, de certa forma, prometia, entre aspas, atender a uma coisa que uma parte de mim achava que faltasse em mim, que preencheria um buraco. A escassez, os cinco de ouros, o que me falta, o medo de falta, o medo da falta, o medo do abandono, o medo do fracasso, o medo do não pertencimento, o medo da solidão, etc, etc, né? Então eu entendo isso. Aí, de novo, eu posso ter a opção de bode expiatório. Mas você disse uma coisa e você foi outra. Você disse uma coisa e você fez de outro jeito. Só que na jornada também, a minha relação cada vez mais e gradualmente com isso vai mudando, porque ao invés de colocar todo o meu foco e a minha atenção nisso, e de combater isso, e aí de então voltar o meu guerreiro para destruir isso, eu vou entender uma conversa maior de que, nossa,
Então tem uma parte de mim que precisa tanto, que acha que precisa tanto disso, que falta tanto isso em mim, ou no meu caminho, na minha jornada, na minha existência, que eu estive disposto a ir nessa direção, colocar o meu ímpeto nessa direção para ter isso. E eu muitas vezes, às vezes inconsciente, às vezes conscientemente, porque o meu corpo sempre fala, o meu instinto sempre fala, sempre tá ali. Voltamos lá para a coisa do visceral. A hora que eu olhei de volta para a mesa foi essa carta que estava assim, ó, minha vez, comigo. Uhum. Confie nos seus instintos. Então, muitas vezes eu escolhi não ouvir os meus instintos, né, em prol de conquistar essa direção, esse lugar, essas pessoas, essas histórias e tudo mais. E cada vez mais distante do meu potencial, do meu caminho, do meu espírito de lugar. O que mais? Acho que por enquanto é aqui. Por enquanto é até aqui que a gente vai nessa mensagem, nesse momento, tá? Então, o que que vem na direção de Aquário? Pelo menos uma conversa, uma informação que remete a passado, traz algum tipo de memória, e aí um desejo, né, o 9 de copas, um desejo que tem aqui esse elemento de bode expiatório nessa conversa, nessa história, e aqui esse momento marcando esse potencial de batismo. Eu vou tomando consciência, eu vou percebendo que algo não me serve mais, não me cabe mais, não me serve mais, e vou permitindo essa. É que tá. O que é obsoleto. Existir dessa forma não me serve mais. É obsoleto. Então eu permito que uma energia, uma consciência de frequência mais alta, que abre mais caminhos, que abre mais possibilidades, tome o seu lugar. Ah, orientação final para Aquário. Aí vem a energia leonina, muita conexão, especialmente nesse último pedacinho aqui da conversa, com as energias de fogo, né? Então, Leão, regente de casa 5, oposto complementar a Aquário, aparece aqui, falando sobre, é a partir daqui que aí eu crio. Energia criativa. Eu crio, eu entro num modo de co-criador da minha jornada, que é gradual, é um caminho, é um novo início, um início de uma nova jornada inteira, onde é possível transformar de fato, né, a realidade, mas por falta de aviso não foi. Mas ó, dá trabalho. Ninguém pode fazer por mim de jeito nenhum. Qualquer conversa que fale que alguém pode resolver isso aqui por mim e eu só acordo numa outra realidade onde o outro se sente diferente em relação a mim, não sei o quê, nananã. Aí é o bode expiatório, né? Só uma questão de tempo até ver que não teve mudança de fato em coisa nenhuma, e aí eu vou culpar alguém e não a minha escolha de, claro, respeitando isso também, na busca por algo importante, né? Para mim, eu escolhi não enxergar ou, né, ignorar alguns sinais, e botar muita firmeza ali. Aí é que tá. Para muitas pessoas tem isso, tá? Além da psicologia e do dia a dia cotidiano da coisa, tem uma coisa espiritual também, que é assim, algumas pessoas precisam ouvir isso. Sim, Aquário, houveram acordos que foram feitos. Sim, essas pessoas falaram que sim, cumpririam com esse papel. Sim, e não cumpriram. Na hora de fazer, não fizeram, não da forma como foi o combinado. Verdade. E agora?
E aí? Você vai ficar andando em círculos nisso? Ou você vai seguir em frente? Cada um anda o caminho daquilo que faz. Que isso seja suficiente para te dar a sua paz, de se permitir, então, reconhecer. Então, são acordos nulos. Por isso que a mensagem dizia: o que não é negociável é isso. Tem que deixar para trás, deixar ir padrões, acordos e questões do passado. Porque o universo só vai pedir isso quando são maus acordos. Entendeu? Então, pronto. Não, a minha missão de vida vai ser ficar voltando aqui e expondo essas pessoas ou essas situações onde o sete de espadas aí eu exponho, né? Que fala uma coisa, faz outra. Ah, cada história aí é uma história, tá? Mas assim, cada história é uma história. Só você vai saber do que aonde dói em você, tá? Mas tem pelo menos uma. Vou falar assim: essa conversa que vem na sua direção, que remete a passado, memória, tudo que a gente estava falando, é muito mais um indicador da questão principal aí para você nesse momento, tá? Porque a gente passa por esses momentos várias vezes na vida, né? Então, fica de olho no que mais conversa com você nesse momento, que área da vida, que situação que é. Mas você vai ter essa oportunidade de exercer livre-arbítrio e essa escolha de iniciar, né, numa direção onde é possível cocriar de uma forma diferente, mas vai envolver também cocriar a partir de uma energia diferente, que vai ser uma forma diferente de pensar, daquilo que me atrai e não sei o quê, certo? Dica final, para Aquário. Como eu falei mais cedo, enquanto você ia me ouvindo falando todas essas coisas, e aí ficava assim, não, não é para mim, não sei o quê, de repente as pessoas nem estão mais assistindo o vídeo, né? Que se sentiram assim. Certo. Aí a próxima mensagem diz assim: para quem é esse caminho, essa direção? Quando eu ouço tudo isso e eu enxergo naquilo uma beleza nesse caminho, isso me anima a possibilidade de poder sonhar um mundo em realidade. E eu sei que isso está falando comigo, que um universo abundante proverá. Eu vou receber tudo que eu preciso para ir na direção do que eu desejo nesse sentido. Eu vou ter que andar esse caminho e tudo mais, mas eu vou receber o que eu preciso para traçar esse caminho que me dá a oportunidade de dar forma, de ver tomar forma aquilo que eu de fato desejo, sonho. E que isso não vem de uma ilusão. Assim, eu sei, foi muito sincero, vai dar trabalho, né? Minha participação é integral aqui nessa transformação. Só que ao invés disso me parecer um fardo, um peso, uma coisa que me intimida, que me dá medo, que parece que vai me atrapalhar ao invés de me ajudar, que vai colocar mais desafio no meu caminho para além daquilo que eu já sinto, eu já estou me sentindo por aqui, não sei o quê. Respeitamos. Inclusive, literalmente respeite isso. Você está se falando coisas importantes que, de repente, não é o momento certo, não é a hora certa, né, de dar esses passos. E isso é a questão mais fundamental. Aí, você está usando o seu livre-arbítrio num lugar de poder pessoal e muitas vezes isso já é muito, porque é você tomando o seu poder de volta de se colocar nesse lugar. Não, peraí, eu sei o que é certo para mim na hora que é certa para mim e eu respeito o meu ritmo das coisas. E eu sei que concordar numa direção tipo essa aí ia me atrapalhar, entendeu? Não ia me fazer bem. Ótimo, perfeito. É isso. O problema é a falta de pensamento crítico e de ficar colocando na mão dos outros, seja a cartomante, seja qualquer outra figura, seja de uma figura
imaginada lá no céu. O problema maior é esse, eu coloco na mão dos outros, que é muitas vezes o desequilíbrio do, da energia do guerreiro também, né? Eu dou embora a minha vida na mão de alguma coisa em prol de um ideal, de uma ideia, de uma nação, de seja lá o que for. Enfim, então é seu, é seu, é seu, é sagrado, é seu, tá? E você vai se ouvir e vai saber. Então, é para você. Agora, se você vai ouvindo e vai se animando e tudo mais, o que essa mensagem está falando? Então, já é um sinal também de que se isso alimenta a sua esperança, né? Que bom, que bom. Esse é o sinalizador de que então o que você ouve aqui da sua cartomante é: Aquário, as coisas estão prestes a mudar bastante. Cadê o meme lá daquela atriz que eu esqueci o nome dela? Fulana, segure que nós vamos rodar. E ao invés disso ser uma coisa que me atormenta, que me dá frio na barriga, do tipo, para quem é esse o momento certo para essa iniciação nesse novo caminho aí, tem um grau até de alívio que vem com isso. Que bom que eu posso fazer alguma coisa a respeito. Vamos lá, é nós, entendeu? Não tem peso, não tem fardo, não tem ilusão de, é o que eu tenho que fazer em sacrifício, hein? Ah, porque é o meu chamado, o seu chamado vem de dentro, você que sabe. Não ouve os outros, não. Você que sabe, tá? Para quem é, isso te acessa num lugar de libertação. Eu não vejo essa parte da mensagem que falava assim, que não é negociável, é que eu tenho que abrir mão de um jeito de existir, de acordos e tudo mais, para poder andar numa nova direção. Isso não te parece perda. Isso não te parece perda. Isso não te parece uma, uma, uma pressão, uma imposição, entendeu? Não tem isso. Não existe isso, tá bom? Ó, o recado tá dado aí, eu sou capaz de vir até aqui com vocês, tá bom? Muito bem, ó. Beijo grande para vocês. Para quem quer marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br. O link está aí na descrição do vídeo. Boa sorte, até a próxima.